Crise econômica. O governo do estado publicou o decreto que determina a redução de gastos públicos. E para falar sobre esse e outros assuntos, a gente conversa ao vivo com o secretário de Planejamento do Estado, Gustavo de Oliveira. Boa tarde, secretário. Boa tarde. Secretário, qual é a meta do governo aí com esse decreto em termos de enxugamento, redução de despesas, economia? Bom, Lúcio, obviamente a economia do país ainda não vai bem, embora tenhamos essa definição ontem do cenário político nacional que deve ajudar o país a recuperar o crescimento econômico, as finanças do país de uma maneira geral não estão boas. Se o PMDB deixar, né? Se o cenário político deixar como de costume, né? Sempre tem uns atrapalhos no meio do caminho. Mas a gente espera que, primeiro, que o setor econômico privado retome o crescimento, para daí sim a arrecadação voltar a crescer e os gastos públicos poderem voltar à normalidade. Então, essa contenção de despesas ela é necessária. Primeiro, para que o Estado não fique no vermelho, mas principalmente para que a gente possa manter os serviços com alguma normalidade, no momento onde temos muitos empregados que precisam do poder público e garantir com isso o funcionamento dos setores essenciais do governo. Nessa redução de gastos aí, que setores deverão ser os mais afetados? Bom, obviamente, segurança, saúde e educação estão fora, porque são setores de demanda essencial, mas o que nós priorizamos com a edição desse decreto são as despesas de custeio. O que é isso? A conta de luz, conta de água, de telefonia, despesas com viagem, locação de veículos, locação de imóveis. Esse é o conjunto de medidas que nós entendemos que podem ser suprimidas sem que façam falta no atendimento ao cidadão. Uma dúvida que gerou para muitas pessoas, o senhor falou agora que a educação, a saúde e a segurança pública não entram. E é porque alguns concursos que estavam em andamento vão ser suspensos por enquanto. Então, aquele da educação, que gerou toda aquela greve, que teve fim justamente, que foi um pedido dos servidores, foi um concurso público, ele vai continuar. Alguns concursos estão em andamento para suprir contratações temporárias. Isso não tem acréscimo de despesa para o Poder Executivo, apenas a mudança, que hoje é um contrato temporário, instável, passa a ser um contrato de longo prazo dentro das normas de concurso. Isso não tem economia para o setor público deixar de fazer esses concursos. A nossa prioridade são concursos que podem sim ser adiados, mas o estudo ainda está sendo avaliado pela equipe econômica para que nós possamos, de forma transparente, negociar com o Fórum Sindical, com todos os sindicatos e mostrar claramente qual é o planejamento. Secretário, uma outra questão aí que preocupa o governo, foi até criada uma comissão para acompanhar o fluxo de caixa na arrecadação do Estado, é o que diz respeito ao repasse do 10º para os poderes. Quando isso será regularizado? Bom, primeiro é importante dizer que os poderes deram uma grande contribuição nesse momento de dificuldade de caixa do Estado. E hoje eles contribuíram com 290 milhões de reais, um pouco mais que isso, para as finanças do Estado como um todo. O Estado são todos os poderes. Primeiro, deixar claro, a partir desse mês, os repasses para a folha dos poderes voltam à normalidade. Em torno do dia de 25 de setembro, esses valores vão ser repassados aos poderes, isso está garantido, não há que se falar em cota adicional de sacrifício, entendemos que os poderes já deram essa cota. E daqui para final do ano, nós temos que programar a devolução aos poderes, se não todo, de grande parte desse valor que eles emprestaram ao Executivo, por assim dizer. Agora, então, existe a possibilidade de que até o final do ano, de repente, não consiga se regularizar na totalidade o que o Estado, o que o governo, o Poder Executivo tem a repassar aos poderes? Essa possibilidade existe? Ela hoje é real porque não temos um cenário claro de recebimento do FEX, por exemplo, que é o auxílio às exportações que o governo federal nos manda. Não temos cenário de liberação de valores de empréstimos e investimentos do governo federal. Então, está dito claramente aos poderes, eles compreendem isso e vão nos ajudar a fazer essa gestão para que esses recursos venham para o Estado. Secretário, diante dessas medidas, pode dizer que a crise está ficando mais grave aqui em Mato Grosso? Eu diria que o pior da crise do setor econômico privado já passou, mas o setor público ainda enfrenta problemas no país inteiro. A arrecadação não é boa no âmbito nacional. Mais de 15 estados não pagam a folha em dia. Em alguns já temos medidas como arresto de contas públicas, um caos instalado. Então, o que nós queremos com essas medidas é evitar que cheguemos nesse ponto.
É um compromisso do governador Pedro Táxi manter a folha salarial dos servidores em dia e isso vai ser honrado por esse governo. Agora, os novos indicadores econômicos divulgados ontem pela imprensa nacional continuam preocupando, inclusive no aspecto do desemprego, né? Já beira aí os 12 milhões de desempregados. Então, no setor privado tem muito problema ainda. Sim, tem muito problema, em que pese que o setor privado de Mato Grosso, movido aí pelo agronegócio, pela agroindústria, foi menos afetado do que o conjunto da economia do país, porque os principais setores, comércio de bens e serviços, a indústria brasileira, não são tão fortes na nossa economia, então isso nos deixa uma margem. O setor privado em Mato Grosso vai menos mal do que no resto do país, mas ainda assim vai mal. No entanto, alguns indicadores de indústria já começam a iniciar uma retomada de crescimento e esperamos que nos próximos 6 meses isso se acentue. De novo, investimento público é chave para essa retomada de crescimento. Nós precisamos que o governo federal libere verbas para que nós possamos continuar a fazer investimentos no Estado. O senhor falou como que vai ser feita essas economias, mas o decreto ele estipula 3 metas de economia, né? Quais são essas metas? Essas metas têm como base o que foi gasto no ano anterior, em 2015. Nós temos um grupo com 10% de despesa, que são serviços menos essenciais. Temos até mais de 20 em serviços como telefonia, mas o principal é que as secretarias podem propor alternativas. Os cortes não precisam ficar nesses setores, aluguel de veículos e tudo isso. As secretarias podem propor outras medidas de economia que supram essa deficiência. A meta é economizar, em relação a 2015, mais de 40 milhões de reais com essas medidas e mais de 200 milhões de reais, podendo chegar a 300 milhões de reais, com o conjunto de todas as medidas de economia que o Estado vem adotando. Secretário, apesar de lá no Senado Federal terem, rasgado a Constituição, a presidente que foi cassada, Dilma Rousseff, não ficou inelegível. Mas Michel Temer é o novo presidente do país, em definitivo, prometendo salvar e unificar o país. Qual a expectativa na área econômica aqui em Mato Grosso, dentro deste novo cenário nacional? Fundamental para Mato Grosso é a redução da inflação, o que pressiona muito as despesas públicas, e a redução do desemprego. Como é que isso vem? Com investimento, com reativação da economia. Se nós conseguimos reduzir o desemprego no Estado, que é um drama que assola diversos pais de família, diversas famílias, e reativar os investimentos na economia, imagino que Mato Grosso sai de maneira muito rápida dessa crise. Nós precisamos do governo federal para garantir que isso aconteça no menor espaço de tempo possível. E com Michel Temer, para Mato Grosso, melhora? Melhor, as conversas são mais francas com os ministérios, com toda a estrutura federal, e mais do que isso, agora, como presidente efetivamente legitimado no poder, imaginamos que ele vai ter mais condição de ajudar Mato Grosso, liberando FEX, liberando os empréstimos e liberando recursos de ministérios, como os da saúde e educação, para que possam vir aqui para o Estado. E o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, pode ajudar muito nisso? O ministro Blairo Maggi comanda uma pasta que é o carro-chefe da economia de Mato Grosso. Já tem nos ajudado muito e vai continuar ajudando ainda mais. Secretário, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu que agradeço. Uma boa tarde a todos. Obrigada, secretário.